Olá! Este vídeo tem como objetivo falar sobre um processo psicológico básico extremamente importante em nosso cotidiano, a linguagem. Porém, antes de mais nada, precisamos entender o que de fato esse termo significa. Linguagem pode ser entendido como uma comunicação da informação por meio de símbolos organizados de acordo com regras sistemáticas. É uma capacidade cognitiva central que é indispensável para nos comunicarmos uns com os outros. A partir dela, podemos nos expressar por meio da fala ou escrita, reconhecer diferentes tipos de som, identificar estímulos visuais e o significado por trás deles e por aí vai. Além de ser crucial para a comunicação, ela também está intimamente vinculada ao modo como pensamos sobre o mundo e como o compreendemos. Portanto, sem a linguagem, nossa capacidade de transmitir informações, adquirir conhecimento e cooperar com os outros seria extremamente prejudicada. Sendo assim, não é de se surpreender que vários estudiosos tenham dedicado considerável atenção ao estudo da linguagem. Ao analisar o processo de como se desenvolve a linguagem, podemos dividir em partes para entendê-la melhor. Antes de tudo, precisamos entender sobre a raiz da mesma, que é a gramática, um sistema que determina regras para os nossos pensamentos se expressarem. Na linha da gramática, são 3 instrumentos essenciais para a linguagem: o fonema, a sintaxe e a semântica. O fonema é o estudo que se refere às unidades básicas de fala que afetam o significado. É possível encontrar mais de 800 fonemas em todas as línguas. Os geralmente falantes usam 52 tipos de fonemas para se expressarem através da palavra. Existem pessoas com a capacidade de usar apenas 15, enquanto outras usam até 141 tipos diferentes. A dificuldade para aprender em outras línguas está nesses tipos diferentes de fonemas. Para um falante de determinada língua, cuja língua nativa não tem o fonema R, pronunciar palavras com R produzirá uma certa dificuldade. Depois, temos a sintaxe, que se refere às regras de como as palavras podem ser combinadas para formar sentenças. Cada língua é composta por suas regras para orientação de palavras, que podem ser agrupadas para informar um certo significado. Para absorvermos os efeitos da sintaxe, é preciso considerar as mudanças de significado ocasionadas pelas diferentes ordens de palavra. No terceiro instrumento da linguagem, o de maior importância, é a semântica. Refere-se ao significado de cada palavra e frase. As regras permitem usarmos as frases para comunicar a diferença entre algo do mesmo gênero. Contudo, tendo uma visão mais abrangente da linguagem, absorvemos a gramática sem termos consciência do aprendizado, que é quase que inconsciente. Ainda que apresentemos dificuldade para decifrar as regras da gramática, temos habilidade linguística suficiente para sobressairmos de formas diferentes. Sabe-se que a linguagem é um processo que nos acompanha desde o início até o final de nossas vidas. Ela surge logo nos primeiros meses de vida, manifestando-se de maneira mais simplificada, através, por exemplo, da balbuciação, e se torna cada vez mais complexa conforme nos desenvolvemos. Agora nós vamos falar sobre os balbucios. Os balbucios marcam o primeiro passo para o desenvolvimento da linguagem. Mas afinal, o que é balbuciar? Balbuciar é emitir sons semelhantes à fala, mas ainda sem significado. Sabe-se que nesse período as crianças podem emitir sons presentes em todas as línguas. Isso é incrível, né? Depois, dos 6 aos 8 meses, os neurônios dos bebês se reorganizam para responder ao fonema do qual a criança ouve com mais frequência. Então, as crianças surdas não podem balbuciar? Muito pelo contrário, elas apresentam uma forma particular de balbuciar. E como já sabemos, o ambiente no qual o bebê está inserido pode influenciar e muito. Portanto, as crianças surdas em contato com a linguagem de Libras podem utilizar as mãozinhas para balbuciar. Tudo isso é possível devido ao período crítico. Mas você sabe o que isso significa? O período crítico é a fase em que a criança é mais sensível ao sinal da língua e por isso adquire com muita facilidade a linguagem da qual ela é exposta. Mas e se durante esse período a criança não for exposta a nenhum tipo de linguagem? O que acontece? Bom, a não exposição a nenhum tipo de linguagem durante o período crítico ocasiona grande dificuldade de comunicação e se torna bem difícil superar esse déficit depois, como veremos no caso Jenny. Após o período da balbuciação,
a linguagem torna-se cada vez mais complexa à medida em que vamos nos desenvolvendo, até chegar em um ponto em que seremos capazes de nos comunicarmos fluentemente, dentro do contexto linguístico em que fomos inseridos. Quando estão com aproximadamente 1 ano de idade, as crianças param de produzir sons que não fazem parte da língua a qual foram expostas. A partir daí, os pequenos estão a um passo de começarem a produzir palavras reais. Por exemplo, na língua inglesa, as primeiras palavras são geralmente curtas e que iniciam com consoantes como B, D, M, P e T. Isso ajuda a explicar, por exemplo, por que mama e papa são frequentemente as primeiras palavras dos bebês. É importante ressaltar ainda que antes mesmo de falar suas primeiras palavras, os bebês já são capazes de entender uma boa parte da linguagem que escutam. Portanto, a compreensão da linguagem precede a produção dela. Por volta dos 2 anos, uma criança tem em média um vocabulário de mais de 50 palavras, e apenas 6 meses depois, esse número chega a abranger centenas de palavras. Nesse período, é comum o uso da fala telegráfica, que são sentenças nas quais as palavras que não são essenciais à mensagem são omitidas. Por exemplo, em vez de dizer "eu te mostrarei o livro", uma criança com fala telegráfica poderia dizer "eu mostro o livro". Assim como a oração "eu estou desenhando um cachorro" pode se tornar simplesmente "desenhando o cachorro". Aos 3 anos, em média, as crianças aprendem a formar plurais, acrescentando a terminação S a nomes, e formar o tempo pretérito, acrescentando a terminação OU aos verbos. Porém, nessa fase, surgem muitos erros verbais, devido ao fenômeno da supergeneralização, pelo qual as crianças aplicam regras de linguagem, mesmo quando a aplicação resulta em erro. Por exemplo, embora seja correto dizer "ela caminhou" para formar o passado de caminhar, a regra não funciona tão bem quando as crianças usam "ela escrevinhou" para o passado de escrever. Em torno dos 5 anos, as crianças adquiriram as regras básicas de linguagem. Porém, elas só alcançam o vocabulário completo e a capacidade de compreender e usar regras gramaticais mais sutis mais tarde, por volta dos 8 anos. Para entender melhor a aquisição da linguagem, precisamos identificar as raízes da mesma. Qualquer pessoa que observe uma criança, mesmo que por pouco tempo, é capaz de notar o avanço que elas dão em relação ao desenvolvimento da linguagem durante toda a sua infância. Entretanto, as razões para esse rápido crescimento estão longe de serem óbvias. A abordagem da teoria de aprendizagem acredita que a linguagem segue os princípios de reforço e condicionamento, descoberto por psicólogos que estudam a aprendizagem. Por exemplo, uma criança que diz "mama" e acaba ganhando elogios e abraços de quem estiver por perto, acaba também reforçando esse comportamento, e assim aumenta a probabilidade dessa repetição. Esse aspecto propõe que as crianças comecem a falar primeiro, devido à recompensa que têm quando fazem sons que se aproximam da fala. Quanto mais os pais falam com seus filhos pequenos, mais proveito as crianças adquirem no uso da linguagem. Por isso que a mesma, ao ter contato desde nova com um vocabulário mais sofisticado, tende a ter um maior crescimento em sua fala. Já a abordagem nativista, defendida pelo linguista Noam Chomsky, acredita que todos nós seres humanos nascemos com uma linguística nativa que emerge principalmente em função da maturação. O mesmo relata que o cérebro humano tem um sistema neural herdado que nos permite compreender a estrutura que a linguagem fornece, sendo assim uma espécie de gramática universal. Essas capacidades, contudo, oferecem estratégias e técnicas para compreender as características únicas de nossa língua nativa. Evidências coletadas por neurocientistas mostram que a capacidade de usar a linguagem está vinculada a desenvolvimentos neurológicos específicos. Já a abordagem interacionista junta diferentes visões sobre isso. A abordagem pressupõe que o desenvolvimento da linguagem é produzido por uma combinação de predisposições geneticamente determinadas e circunstâncias ambientais que ajudam a ensinar a linguagem. Os proponentes da abordagem interacionista defendem que o cérebro é fisicamente conectado para a aquisição da linguagem. A influência da linguagem sobre o pensamento. Os esquimós têm mais palavras para a neve do que os texanos? Essa pergunta faz sentido. Existem argumentos de que a língua dos esquimós tem muito mais palavras do que o inglês para a neve. Isso tem sido apresentado desde o início do século XX. Uma vez que a neve é tão relevante para a vida dos esquimós, seu idioma fornece um vocabulário particularmente rico para descrevê-la. A alegação de que a língua dos esquimós é especialmente rica em palavras relacionadas à neve levou à hipótese da relatividade linguística,
que é a noção de que a linguagem molda a maneira de como as pessoas em determinada cultura percebem e compreendem o mundo. De acordo com essa visão, a linguagem fornece categorias que usamos para construir nossa visão das pessoas, dos eventos no mundo à nossa volta. Consequentemente, a linguagem molda e produz o pensamento. Mas qual visão é a correta? A hipótese da relatividade linguística não foi totalmente descartada. Uma versão mais recente propõe que padrões de fala podem influenciar certos aspectos do pensamento. Por exemplo, em algumas línguas, tal como o inglês, os falantes fazem distinção entre o substantivo que pode ser contado, por exemplo, 5 cadeiras, e substantivos que requerem uma unidade de medição para serem quantificados, por exemplo, 1 litro de água. Dessa forma, algumas tribos dizem norte, sul, leste e oeste, ao invés de esquerda e direita, permitindo a eles uma melhor orientação espacial. Assim, deixando claro que a linguagem influencia o modo como pensamos. E, evidentemente, este é o caso de que o pensamento influencia a linguagem, sugerindo que a linguagem e o pensamento interagem de maneira complexa. Além disso, uma questão que há muito tempo intriga os psicólogos é se a linguagem é exclusivamente humana ou se os animais são capazes de adquiri-la também. Sabemos que é por meio da linguagem que os humanos transmitem e entendem as ideias, pensamentos e emoções de outras pessoas, mas também utilizam de pistas não verbais para se comunicar. Um exemplo são as expressões faciais. Frangimos a testa quando estamos nervosos e sorrindo quando estamos felizes, adotando então uma postura corporal. Os animais, eles não têm essa linguagem verbal, mas eles utilizam dessas pistas não verbais para uma comunicação. Por exemplo, se seu cachorro vê outro cachorro na rua, ele vai correr para latir no portão. O pelo dele fica todo eriçado, as orelhas ficam em pé e a cauda para cima. Se você der uma bronca nele, para expressar submissão, as orelhas abaixam e o rabo fica entre as pernas. Por isso, temos que tomar cuidado com o antropomorfismo, que é atribuir características humanas em animais. Se você quer entender os animais, você tem que sair do ponto de vista humano e entrar no ponto de vista deles. Portanto, os animais não usam da linguagem de um modo semelhante ao ser humano, que é capaz de reconhecer e responder os estados mentais de outros membros da sua espécie. Muito bem, você chegou ao final desse vídeo e aprendeu sobre a importância da linguagem, como ela se desenvolve e suas principais teorias e discussões sobre linguagem, pensamento e animais. Espero que tenham gostado. Obrigado pela paciência e por ter assistido até aqui. Estaremos esperando vocês no chat para mais dúvidas. Até logo!